Boa noite a todos. Boa noite. Parece que vocês não estão muito animados hoje, né? Boa noite a todos. Boa noite. Estão animados, sim. Que maravilha, né? A gente poder se encontrar numa sexta-feira maravilhosa, celebrar o aniversário da casa, conforme a Vera nos falou, 33 anos. E temos uma companhia também maravilhosa de todos vocês, mais o nosso querido amigo Antônio, que vai nos falar na noite de hoje. E por essas coisas bem maravilhosas que estamos falando, é que nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer essa espiritualidade que sempre está junto de nós, nos intuindo, nos protegendo, muitas das vezes nos carregando. Que nós possamos nos fazer merecedores destas grandes dádivas que são colocadas para todos nós. Que nós estejamos com os nossos corações em agradecimento por tudo. Costumamos dizer sempre que por mais que agradeçamos, sempre será muito pouco por tudo que recebemos. Este é o sentimento. Então, pedimos ao mentor espiritual da nossa Casa Luz Eterna, na última palestra das sextas-feiras do mês de aniversário, que esteja conosco, e com certeza os nossos mentores sempre estão, e que nós possamos fazer bom uso de tudo isso que temos. Muito obrigado pela grande oportunidade de estarmos aqui juntos. Que assim seja. Hoje nós temos a grata companhia do nosso presidente da Fergs, que não é porque ele é o presidente da Fergs que é um grande amigo, e acho que nos últimos aniversários da casa, nos últimos 5, 6 aniversários da casa, ele veio. Antes disso já tinha vindo, enquanto não era presidente, era o nosso diretor da área da mediunidade, da área espiritual, doutrinária. E o Antônio dispensa apresentações pela pessoa que é, pelo trabalho que faz, para todos nós sempre. E o Antônio vai estar conosco, então, aqui, até às 8h15. Vamos aumentar um pouco o tempo dele aí. E vai nos falar, então, sobre Espiritismo como roteiro de vida. Por favor, querido. Quer que eu ponha uma cadeira aqui? Não, acho que não. Boa noite a todos. Boa noite. É uma grata satisfação, como disse o João, a gente poder retornar aqui a mais um mês de aniversário desta casa, né, que é um ponto de luz tão significativo aqui para Gravataí, para a região, né? Especialmente nesses momentos em que o mundo passa por momentos de tanta turbulência, de tanto materialismo, de tanta violência, de tanta polarização, de tanto individualismo, em que às vezes se perde o rumo, né? E quando vê, a pessoa não se reconhece, ou nós não reconhecemos aquele familiar, aquele amigo, aquele irmão no trânsito, aquela pessoa que nós encontramos ao longo da vida, né? Mas então é muito bom, né, a gente poder participar agora, então, dos 33 anos de aniversário. Eu não posso deixar, como disse o João, nós estamos na presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né? Estamos no nosso segundo mandato de 3 anos, então a gente começa a se despedir, né? Agora mais 2 anos, daí tem uma eleição e o nosso estatuto impede continuidade, o que é bom para a renovação, e certamente virão outros companheiros, como já tivemos ao longo desses quase 105 anos que a federação tem, que é aquela instituição que congrega mais de 400 centros espíritas do Estado, que tem o objetivo, né,
fazer com que a gente trabalhe por um ideal comum, que é fazer com que o Consolador Prometido, o Espiritismo, ele tenha seu espaço na sociedade como uma alternativa de espiritualidade para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, né? E a federação, né, que é composta por integrantes de várias instituições, hoje podemos dizer do Estado, né, porque temos participantes, né, coordenadores das áreas de diversas sociedades e diversidades do Estado, tem a tarefa de ajudar, orientar, trocar dúvidas, promover ações de treinamento, né, para que a gente possa efetivamente fazer o melhor pelo Espiritismo. E o cartão que a gente vai deixar aqui, que é uma coisinha muito simples, só para registrar nada, ele diz assim: Centro Espírita Allan Kardec, Luz Eterna. Né? Hoje falando com a Claudete diz: Antônio, está certo o nome? Né? Eu digo, sim, o centro tem nome e sobrenome. Né? Centro Espírita Allan Kardec, Luz Eterna. Parabéns pelos 33 anos de atividades. Então, a diretoria executiva, nós estávamos até conversando com os vice-presidentes, cada um está para um lado, né, uma atividade, o Vinícius Santa Maria, o Iraci fazendo uma atividade virtual lá para Santo Ângelo, né, ali em Osório, e a Adriana também numa outra atividade. Né? Então, o Conselho Fiscal e o Conselho Federativo Estadual, que é composto pelas 53 uniões municipais espíritas do Estado, Gravataí tem uma união, né? E 15 conselhos regionais, aqui é o 12º conselho, né? A 12ª região. Parabenizo os integrantes desse abençoado Centro Espírita por mais um ano de atividades e divulgação da mensagem do Consolador prometido por Jesus. É um cartão, mas não deixa de ser um lembrete, né? Quase que a gente renovar aquele contrato que a gente faz na espiritualidade enquanto espíritas, trabalhadores. E aí tem umas letrinhas miúdas aqui embaixo, ó, aquelas que a gente tem que prestar atenção. E as letrinhas miúdas não podiam ser de outro local que não fosse algum registro do nosso codificador, Allan Kardec, né? E a gente escolheu para esse ano, né? Cada ano muda o cartão e os dizeres, da Revista Espírita, lá de setembro de 1862, quando Kardec diz assim: para nós, né, que nos consideramos espíritas ou que queremos ser espíritas, é bom a gente abrir bem o olho. Provai, sobretudo pela união e pela prática do bem, que o Espiritismo é a garantia da paz e da concórdia entre os homens. E fazei que, em se vos vendo, alguém que nos vê de fora, se possa dizer que seria desejável que todos fossem espíritos. Tá? Então fica aqui a lembrança e o compromisso. Entrego para o João aqui, tá? E depois tu passa para a diretoria ali para nós todos, tá, João? Obrigado. Vamos passar para a presidente. Está aqui, tá aqui a presidente, olha. Vamos entregar então aqui. Vamos entregar o oficialmente, tá? Obrigado. Quando a gente está falando agora, eu não pude deixar de lembrar quando eu conheci o Espiritismo em 1987, novembro de 1987. Obrigado, João. Tá? E aí, 88, final de 88, eu fui para Santo Ângelo, lá para a região das Missões, para trabalhar junto com a esposa, e depois constituímos a família, ficamos durante 30 anos lá. Em 2018 a gente voltou para Porto Alegre aqui para se integrar um pouco mais aqui na federação e dar a nossa contribuição. Mas a gente iniciou lá em Santo Ângelo os estudos e acabamos iniciando um grupo espírita, né, uma instituição que se chama Grupo Espírita Seara do Mestre, que completa também esse ano 36 anos. E tá bem animado ali, muito bom. E aí nós iniciamos lá, em um dos primeiros grupos de estudo que eu estava participando, apareceu um jovem advogado lá da cidade, que era uma família tradicional de operadores do direito, que o pessoal chama, né? E ele estava no nosso grupo de estudo, e lá pelas tantas, num dos determinados estudos, o Fábio, o nome dele, Fábio Milk, ele disse assim: Antônio, eu quero saber o que vai acontecer com os espíritas. E eu fiquei pensando, como assim o que vai acontecer? E aí ele explicou o porquê da pergunta. Ele disse: olha, na época do meu avô, que também era advogado, se a pessoa dizia que era católica, era um atestado de bons antecedentes, era uma pessoa confiável, tal, né, certamente, cumpridora da palavra e tal, e não era para ter problemas com ele. E ele diz assim: hoje temos excelentes e muitos bons católicos, são realmente verdadeiros cristãos, mas
não é porque a pessoa diz que é católica que dá para dizer que é uma pessoa bem confiável, tu tem que fazer documento, cuidar das letrinhas miúdas e tudo mais, né? E ele daí continuou. Na época do meu pai, tá? Também advogado, se a pessoa dizia que era evangélica, era uma pessoa confiável, não ia até dar problema, o pessoal até gostava quando tinha um funcionário que era evangélico. O cara não mentia, não botava falso atestado, isso, aquilo, era uma pessoa correta. O tempo passou e demonstrou que efetivamente temos muitos e bons evangélicos que são cristãos, são pessoas realmente de bem. Mas também não é, porque diz evangélico, que deu uma qualificação superior. E eu quero saber o que vai acontecer com os espíritas. E nessa mesma época, o presidente da federação aqui era o Jason de Camargo, né, daquela educação dos sentimentos, né, nosso saudoso, desencarnou, se não me falha a memória, o ano passado ainda o Jason, tá? Mas o Jason tinha, né, apresentado para nós no Conselho Federativo Estadual, lá da desembargadora, na sede antiga da FEDES, uma pesquisa que ele tinha conseguido com os amigos aí de uma agência de pesquisas aqui na Grande Porto Alegre. Qual era o conceito que as pessoas tinham dos espíritas? E a época, tá? Isso era lá pela época das décadas de 90, 92. O conceito que você tinha dos espíritas eram pessoas caridosas, que praticavam o bem, pessoas corretas, né? Eram bons cristãos. O conceito nosso estava bem naquele momento, né? E lógico que ainda nós tínhamos, né, ainda está muito forte, né, do Dival, do Chico, né, conhecido pela caridade, muitas obras sociais, tudo, né? E ele ficou me perguntando, e essa pergunta ainda continua hoje ecoando, né, porque o Espiritismo cresceu, hoje a gente tem nas redes sociais agora, influenciadores, pessoas falando de Espiritismo, disso, daquilo, pessoas brigando pelo Espiritismo, alguns brigando com os espíritas, né, entre eles, né? E a gente tem que, mais do que nunca, lembrar que uma conduta do espírito é uma conduta do bom senso. Pautai a vossa conduta, né? A gente precisa, né, não esquecer de um velho ensinamento que Sócrates sugeria, né, que era passar pelas 3 peneiras. A gente recebe alguma coisa, né, porque vai recolocar nas redes sociais ou vai passar adiante, a gente tem que primeiro checar. Isso aí é verdade, né? Tempos de fake news, disso, daquilo. Eu tenho responsabilidade de passar uma mentira, porque ela pode dar efeito, uma calúnia, uma mensagem que vai levar agressividade, vai levar luta entre as pessoas. Eu às vezes nem sei, né? Estou botando, passei como recebi. Não é bem assim, eu tenho responsabilidade, eu fiz isso. Então o espírita tem esse compromisso, quer dizer, de checar, é verdade, primeiro crivo. Segundo, tá? Além de que se é verdade, isso aí é uma coisa útil, quer dizer, vai agregar, é verdade, mas só vai encher o tempo das pessoas, não vai agregar nada, né? E por terceiro crivo, isso aqui é uma coisa boa, vai elevar, vai fazer com que as pessoas se sintam motivadas, se determinem a fazer uma coisa, mudar o seu ânimo, ficar mais felizes, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas, meus amigos, a nossa proposta é nós relembrar que o Espiritismo ele pode, sim, ser um roteiro para a nossa vida, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Para nós, na verdade. Alguém aqui já se sentiu em algum momento meio que perdido, assim, ou em busca de um sentido mais profundo para os desafios da vida no dia a dia? Isso em qualquer estágio. Jovem, né? Às vezes até a própria criança, idade madura, com os desafios da vida, da idade chamada produtiva, né, aquele trabalho, né, e até mesmo as pessoas já com mais idade, que já fizeram bastante coisa, que já deixaram uma trajetória. Eu ainda tenho alguns momentos de vazio, né, de falta de sentido para a minha existência, em que de repente a vida começa a se tornar pesada, começa a ter um certo fardo, assim, né? Lembramos que agora nós entramos, agora a partir de segunda-feira, no Setembro Amarelo, né? Onde normalmente você faz uma campanha muito grande, né? Para a valorização da vida, né? Porque muitas pessoas às vezes desistem de viver exatamente porque encontram um problema, não encontram solução, ou às vezes até por um vazio existencial. Por um vazio existencial, preciso. E às vezes cada um tem que encontrar uma forma para buscar. De repente, né, eu conheço uma determinada pessoa que o sentido assim, que ela busca é marcar aniversários. Ela termina o aniversário de um e já planeja, dali a 30 dias tem outro, já começa a se envolver na festa, tudo e tal. É um sentido um pouco materialista, né, mas a pessoa vê a festa, os preparativos, a congregação, né? O outro vai ser o próprio trabalho, o outro vai ser
o estudo, né, a busca de conhecimento, né? Então, para a gente perceber como é que eu encontro diante desse vazio, daqueles momentos que os espíritas dizem que a gente pode ter uma lufada de melancolia, que se eu não tiver vigilante, aquilo me deixa para baixo e pode até me levar para um processo de depressão e daqui os nossos pensamentos não fiquem adequados, né? Então a doutrina, espírita, ela apresenta para nós alguns conceitos, né? Não só filosóficos, né? Mas ela apresenta para nós conceitos que ajudam a gente a ter um roteiro prático para a nossa jornada evolutiva. Mal comparando, a doutrina espírita é tipo um GPS, né? O João me perguntou, como é que veio? Veio bem? De tranquilo, antes de eu sair para cá, né, botei no Waze lá e no Maps, eles me davam 3 caminhos, né, para lá e tal. E aí um demorava lá 20 minutos a mais, outro menos, tal. E aí eu escolhi, né, o que estava mais desimpedido, para que eu pudesse vir um pouco mais rápido, né? Então, esse GPS nos ajuda, né? Ele não faz por nós, né? Ele nos dá possibilidades. Agora, o caminho, quem decide sou eu. E aí, por que ele me jogou para um outro? Porque lá ele tem informações que, de repente, o trânsito está um pouco mais pesado, que, de repente, um carro lá furou um pneu e trancou, está só em meia pista, alguma coisa assim. Então, a doutrina espírita, ela também nos dá essa informação, como que se eu chegasse numa montanha, eu tenho que percorrer um vale com um caminho. Ele me dá segurança, ele me dá as estruturas, mas a caminhada, ela é minha, tá? E ela vai nos oferecer, então, direção, né? Quer dizer, eu não estou perdido, eu sei para onde é que eu vou, eu tenho um rumo para chegar, um certo conforto, porque eu não estou sozinho, eu tenho aonde consultar, e de certa forma, como essa caminhada tem um objetivo, um sentido para a nossa existência. Então, a doutrina espírita, né, todo mundo sabe, codificada de uma forma muito metódica, muito dedicada por Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos, que a gente tem desde o 18 de abril de 1857, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e Inferno, a Gênesis, né, o que é o Espiritismo, ela nos dá formas para que eu possa viver melhor rumo à nossa, digamos assim, a nossa evolução espiritual. E dentro dessa estrutura da doutrina espírita, a gente gostaria de trazer pelo menos uns 3 pilares aqui, tá? A gente poderia botar outros, né? Mas vamos pegar 3. Por que 3? Eu pensei num banquinho de 3 pernas, né? Que é o mínimo para ficar de pé, né? Com só 2 tu não fica, né? A menos que ele seja cravado no chão, mas se for móvel, tu precisa de um banco de pelo menos 3 pernas para segurar, tá? Para dar estabilidade, né? Então, primeiro pilar que a gente pode dizer que a doutrina espírita dá para nós, e é uma base, o autoconhecimento, né? Ele nos dá essa base do roteiro. E por que o autoconhecimento é importante, né? Quem já teve a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, e principalmente de estudar, vai lembrar que lá na 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o caminho para a felicidade. Qual é o rumo para a felicidade? E todos nós queremos, certamente, felicidade, né? Paz interior, vida com dignidade, né? E na sequência, lá na 922, ele pergunta qual é a base que o ser humano tem para a felicidade, já que a felicidade não é plena nesse mundo, a gente tem alguns instantes. Os espíritos nos dizem que, do ponto de vista material, é aposto necessário a gente viver com dignidade, poder ter o recurso para pagar o aluguel, para comprar remédio, para atender colégio, roupa, aquela coisa que eu consiga, né, gerenciar minha vida. Tá? Isso para que eu não fique naquela carência, naquela insegurança, endividado, tudo. É ruim, porque a pessoa que está assim, ela fica aflita, né? Não tenha dúvida nenhuma. Tá? Então essa é uma condição que a gente tem que lutar no dia a dia, do ponto de vista material. Mas do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Quer dizer, eu poder chegar em casa, né, descansar e dizer, olha, eu fiz o meu melhor hoje. Tá? De repente, se eu olhar bem, até aqui eu podia ter feito um pouquinho melhor, lá eu me equivoquei, mas tudo bem, a intenção foi boa, mas a partir da manhã eu vou lá, me acerto com um colega, dou um jeito de resolver, compenso isso, né? E outras ações, mas, poxa, se foi legal, eu estou com uma satisfação boa de ter feito aquilo, de ter escutado, de ter falado, de ter caminhado a segunda milha lá na atividade ou naquela tarefa que eu tinha que fazer. Posso ir adiante, né? E eventualmente até escuto aquele que às vezes pode chegar lá e nos falar dos nossos pontos cegos, né? Que a gente não sabe, diz, olha, mas você
tu anda meio nervoso, está falando meio agressivo com as pessoas, está falando meio ríspido, o que está acontecendo? Às vezes a gente não se apercebe disso, né? Esses dias mesmo ali, lá, mas tu tá, parece que mais reativo, o que acontece, né? Tu podia maneirar um pouco, né? Já que um dos princípios bons que o espírita, né, para que os outros nos olhem dizendo, é bom ser espírita, tem que ser afabilidade e doçura, né? E às vezes até com tudo, mas já pensou se te vem assim, falando mais firme, né? Você como presidente da Fértex, aí o pessoal apela, né? Aí é uma responsabilidade muito grande, né? E aquilo é meio dolorido e tal, mas é bom que tu tenha alguém que te diga, porque às vezes tu não te percebe, é muito, a gente vai se acostumando assim, quando vê, né? Ou às vezes em algum momento, às vezes a gente sai um pouquinho fora do ponto, né? E isso, por alguma situação que às vezes eu nem percebo, né, seja os problemas que eu estou vivendo, eu acho que eu estou gerenciando, mas aquilo vai me afetando emocionalmente, e quando vê, mexe comigo e eu não tenho consciência de que eu estou diferente. Então, às vezes, eu preciso ter alguém que consiga me dizer isso. E é bom, com um jeitinho, achar o momento de falar, tá? Isso é importante. Ou então, nós espíritas, a gente sabe que também tem a ação das trevas, que de uma forma ardilosa, eles começam a puxar por aqui para dar uma picadinha ali e tal. Parece aqueles lambari, quando tu joga um pãozinho, ele vem dar as bicadas, tá? E quando tu vê, tu é presa dessa influência dos espíritos, se tu não estiver vigilante, vira um processo obsessivo, né? E às vezes é difícil entendimento da nossa parte. Então a máxima, conhece-te a ti mesmo, né? Que vem lá também da época socrática, ela é incorporada pela doutrina espírita, né? Então, o que o Espiritismo nos recomenda como roteiro de vida? Né? Que a gente busque, né, nos conhecer e fazer um processo de melhoria no dia a dia. Kardec, né, no lema lá que ele coloca, é nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar. Tal é a lei, quer dizer, a lei de evolução. Nós somos um projeto de espírito, né, que fomos criados simples e ainda, né, ignorantes, no sentido de não saber toda a prática das leis morais da vida, vamos aprendendo com a semeadura livre, mas a colheita obrigatória, mas eu estou numa caminhada, né? Buscando, né? Mas se quisesse entender melhor, né? Às vezes é meio deprimente a gente ir lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, quando tem a classificação dos Espíritos, a gente tenta se achar, e quando vê, começa a baixar lá, a gente fica, poxa, né? A gente escapa dos batedores, eu acho, né, Joãozinho? Só o resto não tem muita coisa, né? Mas então, e a essa busca da reforma, a gente procurar entender as nossas tendências. Quais as tendências que eu tenho? Eu tenho uma tendência, eu tenho que me cuidar, porque daqui um pouco eu tenho uma tendência a ver a falha do outro e, de repente, comentar, não com maldade, mas tu viu fulano, isso, aquilo, tal, né? E aí Jesus diz, né, não julgueis para não ser julgado, né? Às vezes tu consegue ver um pequeno argueiro no olho do outro e não vê uma trave no teu, tá? Então, é uma tendência. Outra imperfeição que eu tenho também, e às vezes, né, como nós falamos, até a própria forma de eu falar, de eu interagir, de eu me relacionar, são tendências, né? E essas qualidades eu vou adquirindo, eu vou me transformando através da autoobservação. E para isso nós temos, claro, o nosso modelo e guia é Jesus. E aí a gente tem Jesus, né? Hoje a gente tem algumas dramatizações muito importantes, né, de Jesus, tem essa série The Chosen, né, que acho que muitos conseguiram assistir, em que apresenta o Jesus bem humanizado, bonito assim, muito, muito próximo talvez do que seja realmente nos evangelhos. Mas a gente também tem ao nosso redor, e basta a gente ter, como disse Jesus, olhos de ver e ouvidos de ver, muitas pessoas que são referência. De repente tu tem um vizinho, tu tem um avô, tu tem um colega que ele tem uma qualidade que desenvolveu. O cara é paciente. Puxa, eu gostaria de ter a paciência do fulano lá. Então, observa e exercita essa paciência. O próprio Jason, na Educação do Sentimento, ele propõe, olha, identifica alguma coisa, não abre uma frente muito grande, não queira fazer uma reforma com tudo. E aí tu bota abaixo, aí é praticamente reconstruir. Se tu quer melhorar, vamos ajudar, vamos trocar o piso aqui. Então, eu vou procurar ser um pouco mais, eu vou aprender a escutar os outros. Escutar primeiro, né? Esses dias ali também, tu tem que ouvir até o final o que eu falo, espera, e a gente ouve às vezes rápido, já quer dar uma resposta, não, escuta até o final, né? Tem que contar toda a história, espera, né? São detalhes, então aprender a ouvir, que é mais desafiador do que falar, né? A gente aprender a ouvir, né? É desafiador, né?
prestar atenção, né? Ouvir, né? E quando ouvir, né? Eu já descobri isso, né? Principalmente nós homens com as mulheres, tem que ouvir olhando na mulher, não adianta ficar olhando, tá ouvindo, não. Tu tem que ter conexão, tu tem que perceber isso, né? Porque tem o que elas são mais hábeis do que os homens, tem aquela linguagem corporal, né? E a mulher lê, né? Ela vê, né? Aquilo ali consegue observar muito e cria uma sintonia, cria um vínculo. E a gente precisa aprender isso, gradativamente, né? Tá? Então, através dessa observação. Lógico, e daí como é que nós vamos colocar as ferramentas para que a gente possa transformar isso? As informações, e a gente citou alguns tópicos aí do Livro dos Espíritos, e depois lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, nós temos um desdobramento disso lá no Manual Prático de Bem Viver, né, onde Kardec pega as máximas morais do Cristo, né, e aclara com a visão dos Espíritos, e nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é algo assim que não é para ser só um livro bonito, para a gente falar, não é só para o Evangelho no lar semanal aquele, tá? Mas quem sabe a gente pega assim, ó, 5 minutos por dia eu pego o Evangelho, uma leitura do Evangelho, pode ser na sequência, ao acaso, porque ele vai me fortalecendo, sabe? Tem um ditado que a gente conhece, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que ela vai desbastando e chega até furar. Então há uma transformação. Então tu vai renovando o pensamento, tu lê aquela frase, né? Lê e medita, dizer, mas por que está aqui no Evangelho isso? Né? Por que tu fala sobre o dever, né? Sobre o perdão? E aí tu vai trabalhando aquilo ali, tá? Claro, que agregar um outro livro, livro de mensagens, tem várias séries boas ali, Vinha de Luz, tem tantas obras, tu pode incrementar, né? O feijão com arroz é a obra básica do Evangelho. Tu quer botar mais um arranjo, uma cerejinha, tem outros livros ali que ajudam a incrementar, tá? Mas a gente já resolve muito bem com o Evangelho e com o Livro dos Espíritos, né? E aí, meus amigos, a partir dessa reflexão eu faço aquele momento de conexão com o Deus, né? Porque o Espiritismo é para primeiro lembrar quem nós somos, de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. Quando eu me identifico, eu sou filho de Deus, se eu sou filho de Deus, se eu estou aqui por vontade e graça divina, para nos aproximar de Deus, eu tenho que conversar com Ele, é meu Pai. Senhor, o que queres que eu faça? Né? Qual é a tua vontade? Como é que está? Me ajuda. E isso é uma oração, então eu preciso entrar nessa sintonia, nessa oração. E aí da reflexão que nos ajuda do Evangelho, do próprio Livro dos Espíritos, ou outra obra como a gente citou, esse diálogo íntimo com Deus para pedir, tá? Pedir, tá? E aí a gente precisa pedir força, discernimento para se melhorar, tá? Nós temos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá o item 27 diz, pedi e obtereis. Pedi e obtereis, olha só. Pedi e obtereis. Aí eu fui lá, digo, pedi e obtereis, tá? Vamos ver o que a gente se pedir vai dar. Obtereis, não tem nem condição, não tem que apresentar a avalista, né? Não precisa ter ninguém. Pedi e obtereis. Aí no item 7 lá, tá bem clarinho, diz, os Espíritos dizem, né, que tem realmente 3 coisas que os Espíritos nos dão em qualquer condição se eu pedir com fé, tá? E aí eu fui descobrir, né, o que era. É a coragem para me enfrentar os desafios, para me levantar, para mesmo que as coisas não estejam boas, né, comigo ou ao redor, ou as situações que estão acontecendo, que eu me mantenha com coragem, com força, com determinação. Veio para mim, vamos encarar, vamos dar um jeito, não é castigo, é oportunidade de aprendizado, não vou entrar chorando, vou fazer a minha parte, tá? Paciência, né? Claro que às vezes a gente quer resolver as coisas na marra, de uma hora para outra, mas tem o tempo de Deus. Porque normalmente as situações que acontecem, ela não é só conosco, tem uma lei que se chama lei de sociedade, onde eu preciso interagir com os outros, onde eu convivo com os outros. Então o que está me afetando, afeta a minha esposa, afeta os meus filhos, afeta os demais familiares, né? Afeta demais os familiares, tu fica naquela ansiedade. Tenho 2 filhos, às vezes eles vão sair, vão viajar, digo, meu filho, avisa onde é que chegou e tal, pai, dá tudo certo, não te preocupe, mas tu fica aqui, afeta, porque tu fica assim, será que chegou, será que não chegou, o que aconteceu, né? Tu fica com essa preocupação ali, é natural do ser humano. Então, assim, ó, se acostumou, deu tudo certo, tal, à medida do possível, daí tu entrega nas mãos de Deus. Agora, se passou o horário que era para chegar, não avisou, então, será que chegou, será que não foram pneus, será que não se acidentaram? E aí, realmente,
às vezes gera uma certa... Então a gente precisa conversar e tratar disso, né? Para também não entrar numa situação de neurose, né? Mas, paciência. Então, eu preciso ter o tempo de Deus para qualquer situação que afeta, né? Tem um familiar que está doente, né? Tem um curso da família, né? Para ele, o doente passa pela aprovação de perder a saúde, tudo, vai buscar os tratamentos, tudo, e ter o aprendizado da perda da saúde e também dos que estão ao redor. É um aprendizado, então tem que ter paciência enquanto há o transcurso daquela história, daquele aprendizado que se desdobra ao longo do tempo. Enquanto isso, a vida continua, tem outras tarefas que a vida não para, né? Tá? E a resignação é essa, aceitar o que Deus manda pra gente, mas não aquela resignação, tá, tudo bem, vou ficar parado aqui, esperar que as coisas melhorem. Não, continuo vivendo, fazendo o que estiver ao meu alcance, né, ajudando tanto quanto possível, mas confiando naquilo que a gente chama os desígnios divinos. Tá? Esse diálogo interno, a gente pede a força e o discernimento para melhorar. Né? Lembrando também que nós temos uma capacidade de interagir com os espíritos. Está lá na 459, quando os espíritos dizem que os espíritos influem em nós, nosso pensamento, muito mais do que a gente imagina. Essa influência dos pensamentos, de certa forma, isso acontece por uma capacidade de sintonia que a gente tem com os espíritos, que, em linhas gerais, dá para dizer que é uma mediunidade. Tá? Todo ser humano tem isso. Alguns têm os efeitos patentes, né, que conseguem um contato maior, contínuo, né, com um fenômeno estudado e educado, que a gente chama médiuns, né? Mas no dia a dia os espíritos fazem conosco. Então, o uso da mediunidade, que todos nós temos, que os espíritos influem em maior ou menor grau, mas a gente usar isso a serviço do bem. Eu posso ser um médium da boa nova, da alegria, da fé, de esperança, né? Eu posso espalhar isso, eu posso ser alguém que busco sintonizar com os bons amigos espirituais e busco, né, uma melhor condição e espalho isso, compartilho, né? Então ele serve como uma ferramenta tanto de autoconhecimento, porque eu vou me vigiando e procuro com a sintonia com os bons amigos espirituais, e a meu esforço, e a minha transformação, o meu impacto ao redor, né, na família, no trabalho, onde quer que eu esteja, ele também beneficia o próximo. Porque se eu estou deprimido, eu estou raivoso, eu estou melancólico, eu vou impactar, só que daí não muito positivamente. Agora, se mesmo diante de dor e dificuldade eu mantenho o bom ânimo, tá? Eu não fico me queixando, eu posso até conversar sobre a minha situação, tá? Mas não entre em desespero. Tem momentos que eu vou pedir ajuda, e para isso, a própria Casa Espírita, nós temos um setor que faz essa escuta ativa, que é o atendimento fraterno. A pessoa vem, expõe privadamente a sua dor, a sua aflição, porque o fato só de colocar para fora, ele ajuda a canalizar, ele desabafa, faz uma espécie de uma catarse, né? Tira pouco daquele excesso e, logicamente, no momento que eu estou falando, já começa a haver uma ressignificação, já começo a pensar diferente. E, logicamente, o atendente vai nos sugerir, né, o reforço da fé, nos sugerir alguma obra, alguma coisa, né, a própria oportunidade da palestra vai nos ajudar, tá? Então, assim, ó, nós não podemos mudar uma rota, né, e aí mudar a nossa vida, sem a gente saber onde é que está. Então, tem que me localizar. Tá? Primeiro, tá? O autoconhecimento é um ponto de partida. Quem que eu sou, como eu estou, tá? Como é que eu estou? O segundo é que a gente vive na sociedade, e outro pilar é o relacionamento, que ninguém escapa, ninguém vive sozinho. Os espíritos até dizem, né, quando se perguntam se não seria melhor tu ir lá para um fundo de campo, lá fazer uma casinha e ficar lá sem contato com ninguém, se de repente a pessoa não ia evitar problemas, né? Aquele ermitão, tá? Ele diz que não tem muita utilidade isso aí, tá? Não tem, até tem algumas ordens religiosas que as pessoas optam por sair do mundo, vão internamente, mas eles ficam em prece, eles têm um convívio interno lá dentro das regras, né? Mas eles não ficam completamente sozinhos mesmo assim, tá? Eles não conseguem fugir do mundo, tá? Mas o relacionamento, porque ele nos coloca no campo prático, né? A gente precisa aprender a viver e conviver, tá? E aí, os nossos relacionamentos na família, no trabalho, na sociedade, a gente tem que sempre encarar eles como oportunidades preciosas de aprendizados e resgate,
aprendizado e resgate. Eu estou aprendendo ou, digamos assim, estou conseguindo conviver com o outro. Tá? Conseguindo. E aí entra aquela situação. Primeira etapa de eu conviver com o outro, né? Eu preciso aprender a conviver com o que é diferente. E às vezes o diferente, ele nos choca. Ele nos choca. Tá? E eu preciso aprender a tolerar o outro. Tolerar. Tolerar. Olha, é difícil conviver com o outro. E às vezes é verdade. Às vezes o outro é difícil. Às vezes nós somos difíceis também para o outro, na perspectiva do outro relacional. Mas imagina se o cara só nos atacasse ou nos ignorasse tudo, não ia resolver aquilo, ia ficar aquele problema. Então eu aprendo a conviver. Então, fulano, esse é o jeito dele, tá, coisa. Então, eu não posso mudá-lo diretamente. Então, não vou me inquietar, não vou entrar em desespero, não vou, já sei determinados assuntos, não vou conversar, porque não vão fechar, nós não vamos chegar vai haver um debate, né? Não um diálogo. Então, se organiza nesse sentido. Aprender a tolerar. Quando eu começo a tolerar, eu aí aprendo, eu consigo ficar numa zona de conforto próximo do outro, mas como tipo aqueles porco-espinho, né? Que tu chega lá, não pode ficar muito perto, senão você cutuca, e tem que meio que se encaixar, tem que achar a forma de lidar. E a gente tem no grupo familiar, né? Irmãos às vezes têm dificuldade, pai e filho tem, cunhados, agregados, tudo, pessoas no trabalho, a gente tem pessoas assim, então tem que, não é por acaso que a vida nos colocou próximos lá, não adianta. Vou ignorar o outro, vou sofrer com aquilo ali, continuar ruminando, né? Ruminando isso. O que adianta? Nesses tempos, uma pessoa nos falou, diz, olha, eu estava com uma dificuldade com outra pessoa lá, e inclusive foram para a justiça lá discutir, né? Se processando mutuamente, e aí a pessoa veio dizer para mim, diz, olha, eu agora já estou numa situação um pouquinho melhor, eu já consigo não desejar que o outro seja atropelado. Porque ele já desejou, tá? Ele é uma bandida, ir lá e mandar matar, de fazer isso, aquilo, mas essa lá, quem que podia entrar lá e não olhar no corredor de ônibus, ou uma moto dessa ali no meio da coisa, e não sou eu, mas ficaria mais fácil a minha vida se acontecesse alguma coisa. Ele diz, ó, já consigo, mas eu não consigo ficar na mesma sala. Se a pessoa entra, eu fico um agastamento, eu me sinto mal, não consigo. Quer dizer, aquela proximidade, não posso ficar na mesma sala. Mas também não desejo o mal já para o outro. Tá? É uma primeira etapa lá, para perdoar. Então, aí eu preciso começar, além de tolerar, começar a compreender por que o ano é assim, por que o fulano é chato, por que a voz dele é desse jeito, por que é isso, por que é aquilo. Começar a compreender, daí tu vai ver, às vezes é a história da pessoa, às vezes a pessoa é reativa, tem tantas explicações que a própria psicologia explica, a gente que não é psicólogo e tal, não consegue entender, mas tu conseguir isso, olha, aconteceu isso, por aquilo, e aí muitas vezes o Espiritismo até nos diz, não é só o que ele passou nessa vida, ele é um compilado de situações, inclusive do passado, que essa pessoa traz. Né? A gente, assim como traz boas tendências, tu traz também forjado, mas potências do passado e que afloram por uma necessidade também de vir aquele escândalo aparecer e de alguma forma ter a oportunidade de mudança. Então, por compreender. Quando eu começo a compreender o outro, acho o espaço de convivência e tudo, pronto, tu começa a aceitar o outro. O outro é desse jeito. Eu interajo e tal, e às vezes tu vai achando pontos de convergência. Não posso falar em política, mas já futebol já dá para fazer, tá? Já dá para a gente conversar, aí tu fala sobre uma outra coisa, né? De repente a religião, às vezes tem pessoas que têm, né? São mais fundamentalistas, que não aceitam a religião, mas tu pode falar de espiritualidade, tu pode falar de fé, de esperança, e aí tu vai achando ponto de convivência, e isso vai fazendo com que o outro também diz, olha, fulano também não é de todo mal. Não é de todo mal. É uma pessoa só que dá para ficar perto do outro, tal, já que a vida nos colocou junto. E aí tu vai ressignificando tudo isso, vai melhorando os relacionamentos, né? Senão seria muito difícil, né? E isso a gente precisa fazer, tá? Isso tinha que fazer. Um tempo atrás, um amigo nosso, tá? Eu era casado não há muito tempo, agora a gente vai fazer 40 anos de casado, mais 5 de namoro, que eu estou tentando averbar, né? E a Lia disse, não conta isso, senão o pessoal vai considerar a minha idade. Não conta isso. Não tenho autorização para falar. Mas ele falou assim, eu estava chegando acho que nos 20 anos, e ele dizendo assim, mas é difícil a vida.
O casamento não podia ser para sempre, né? Imagina tu ficar 40 anos com a mesma pessoa, vai ficando rabugento, vai ficando ruim, tá? E o relacionamento dele estava muito ruim. Porque se tu não cuida no dia a dia, o relacionamento ele vai ficando. Porque onde tu convive muito próximo, assim, se tu vai agregando, se tu não te perdoa, se tu não dialoga, se tu não ressignifica aquilo de uma forma, né, de um respeito, de uma forma de enamorar-se, de respeitar, de admirar, de caminhar junto, de crescer junto, fica difícil. E isso também acontece entre irmãos, pai e filho, filho e pai, né? Também, né? Agora acompanhando também uma pessoa, né? A gente às vezes, não todo mundo, mas com o passar da idade, né? Há uma tendência, né, que a neurofisiologia diz que a gente altera um pouquinho essa parte frontal nossa e a gente acaba, algumas pessoas acabam perdendo um pouco aquele senso de crítica, de falar, e a pessoa fala as coisas mais crua, e às vezes não há com a intenção, ele perdeu um pouco do freio, né? Isso e a gente às vezes percebe. Então, esses dias conversando com a pessoa, a mãe dela tem 86 anos, e de repente ela não consegue ter aquele filtro e fala alguma coisa que não tem uma má intenção, mas era aquilo que sabe, pela educação, por isso tu não iria falar, né? Por exemplo, tá lá na mesa e tal, aí tá falando, mas tu vai comer de novo, mas tu não tá muito gordinha, né? É algo assim que acaba atingindo o outro desnecessário. E a pessoa pensou, mas não era o filtro, tá? Né? E não é, às vezes, a pessoa não acha que esteja ofendendo coisa. Então, eu preciso aprender a aceitar esse relacionamento, entender, dialogar tanto quanto possível. E tem algumas situações que são situações fisiológicas, normais, neurológicas, que às vezes tu não vai conseguir mudar. Tu tem que aprender e levar até o final. A pessoa que está desenvolvendo outra enfermidade, um Alzheimer, alguma coisa, né? Uma alteração de vascular cerebral, isso aí tem muito, né? Assim como o adolescente tem as características dele, temos hoje as várias tipificações, né, das pessoas, né, só criança e jovem, neurodivergências, que hoje a ciência está dizendo, é TDAH, é espectros autistas, tudo, que o pessoal vai conhecendo, não é uma licença para fazer tudo, mas na medida que eu começo a conhecer, eu começo, como diz o gaúcho, dar um desconto, né? E tu consigo conviver e achar um espaço para trabalhar com a outra pessoa, tá? E por último, assim, para nós não estourar o tempo do João ali, né, o terceiro pilar para o nosso banquinho ficar de pé, né, é o autoconhecimento, lembra, né? Autoconhecimento, eu conhecer a mim mesmo, me cuidar, eu me tornar melhor a cada dia, né, aquilo que a gente fala da reforma íntima. O segundo pezinho é os relacionamentos, porque ninguém vive sozinho, cuidar da qualidade dos nossos relacionamentos, ao longo do tempo, torná-los melhores, não se contentar com menos, com relacionamentos ruins, tem que resolver. Tá? E, por último, a outra perspectiva é o pilar espiritual, né? Que, na verdade, o pilar espiritual é o combustível da nossa jornada, né? Pois que somos espíritos. A imortalidade da alma, tá? E a pluralidade das existências, aquilo que nós conhecemos como a reencarnação, são fundamentais. Então, quando a gente consegue compreender que a vida atual é apenas um capítulo de uma longa história, né? Essa visão vai ampliar o nosso entendimento sobre as desigualdades, sobre os sofrimentos e sobre as provas também, né? Tudo começa a mudar, né? Se nós formos lá na conclusão do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que um dos maiores benefícios que o Espiritismo tem é vencer ou oferecer uma alternativa ao materialismo, quer dizer, é tirar o medo da morte que a gente tem, tá? Medo da morte. A gente tem acompanhando agora uma pessoa próxima, em que um dos familiares, a pessoa está com câncer, tá? E não tem mais tratamento, tá? Ela já fez todo o tratamento, e os tratamentos experimentais possíveis, o corpo não respondeu, então ela tem uma perspectiva, né? E na visão médica de 6 meses a 1 ano, e é inevitável, a pessoa ainda não conseguiu ainda perceber, está lutando, que é natural dela, né? Nessa situação, e quem está no entorno ali, que conhece, tem a visão de espiritualidade, olha, não é no momento de desespero, de auxiliar, de ver que é uma passagem, aproveitar esse tempo para conviver da melhor forma possível e, quem sabe, auxiliar no preparo dessa pessoa das etapas para que ela possa fazer. Mas não é o fim, não é o desespero, tá?
inclusive para a gente, né? Os estudiosos todo mundo sabe que vai desencarnar, né? Todo mundo sabe. A gente sempre acha que vai demorar um pouquinho mais, né? Que vai ficar, como diz o gaúcho, assim, para semente, né? Que a gente vai esquecer da gente e a gente vai ficar para semente. Pode acontecer a qualquer momento, tá? E os estudiosos da tanatologia, que se chama, da morte, né? Essa ciência que estuda a morte, dizem que a gente precisa ser conscientizado da nossa finitude, tá? E que eles dizem até que em algumas situações, hoje, com o tratamento médico, para às vezes algumas doenças que tem um curso que é inevitável ali, que tu mais ou menos consegue prever quanto tempo tu tens e que tu consegue passar sem dor, sem nada, que às vezes pode ser uma bênção para o ser humano encerrar a sua jornada. Porque às vezes, quando a gente não se apercebe e às vezes acorda morto, né, aquela morte súbita, nem sempre é melhor porque tu não está muito preparado, né? A gente tem que deixar a nossa mala, né, de coisas para levar, de tesouros que os ladrões não vão roubar, nem as traças corroer, meio organizado. Então, a todo momento tem que fazer um balanço, né? Como é que está? E às vezes um exercício para nós seria bom se a gente pudesse fazer, independente da nossa idade. E se eu partisse hoje? Como é que você ficaria? Como é que eu iria? É claro que a gente não está desejando para ninguém isso, porque a gente tem compromisso, tem apego, tal, mas uma hora chega. E o ser humano e nós, o Espiritismo, nos ajuda a pensar isso. Alberto Almeida, um orador que vocês conhecem, né, que devem assistir bastante ele, né, a gente tem tentado trazer ele para os congressos, agora ultimamente, porque ele mora lá no Pará, Belém do Pará, é mais difícil a logística, mas ele até sugere que a gente pense assim, todo ano, tu pense assim, faça um exercício como seria eu sem a minha mãe, sem o meu pai, sem o meu avô, sem o meu irmão, sem o meu companheiro, sem aquela amiga, que é amiga, sabe? Se eu não tivesse, não que desejasse, mas para mim perceber, porque quando eu percebo isso que eu tenho e que a nossa vida ela é impermanente, talvez eu até valorize mais e vejo de uma forma diferente. Hoje eu estou com a minha mãe aqui. Ah, tem isso, aquilo, tal, né, que me trata ainda, às vezes, nem todos, né, mas às vezes as mães ou o pai, né, não imagino que os filhos cresceram e tudo, e ainda ficam interagindo, e às vezes, né, influenciando um pouco demais, e às vezes o pessoal dá atrito ali. Tá, mas e se eu não tivesse mais, como seria? Então, assim, isso pode ajudar no relacionamento, naquela questão de tolerância. Ah, para aí, não é para tanto, vamos aproveitar. Né? Porque cada dia que eu tenho aqui é um dia a menos. Cada dia um dia a menos. A gente tem aquela imagem da ampulheta, né, que bota areia e vai saindo. No momento que vai caindo, vai ficando menos. A gente tem menos tempo. Tem menos tempo. Então, se eu projetar isso, né, com essa certeza de que a gente vai partir e que pode ser a qualquer momento e não achar que não tem data marcada, ela fica um pouco mais difícil, né? Então, a gente vai conseguir, diante dos desafios, né, a gente vai aceitar os desafios e as lutas como um meio para chegar à vitória, essa conquista espiritual, né? Nós precisamos, então, compreender, né, a finitude da existência como uma simples passagem, um renascimento para a vida espiritual, o que traz, certamente, para todos nós, um consolo para a nossa continuidade, né? Para isso, meus amigos, para a nossa reflexão final, e não passado o nosso tempo, o Chico Xavier diz que não basta a gente conhecer o Espiritismo, tá? É muito bom que nós temos a oportunidade, e é uma bênção para a vida ter esse roteiro, esse falós de luz, né? Esse Waze espiritual que nos ajuda a caminhar melhor, né? Mas é preciso vivê-lo. Então, roteiro para a vida vou viver, eu preciso colocar o Espiritismo em prática. É importante que as pessoas nos venham de fora e dizem, não, esse é um espírita. Lembrando que lá no Livro dos Médiuns, né, Kardec classifica os espíritas. Primeiro tem a classificação geral, né, que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Aí todo mundo já conhece, né? Mas na classificação dos espíritas, né, no Livro dos Médiuns, Kardec diz que tem os espíritas experimentadores, aqueles que são mais voltados ao fenômeno, tem os espíritas imperfeitos, que acham a mensagem bonita, que
posto coisas bonitas na rede social, mensagens bonitas, mas na hora de mudar, não faz o processo de autotransformação. Continua, né? Às vezes avarento, invejoso, isso, aquilo, aquelas imperfeições, as sombras não mudam, não permite que a luz do Espiritismo acenda dentro de nós. Tem os espíritos também, aqueles que são mais fanáticos, exaltados, que querem, né, salvar o mundo e levar o Espiritismo para todo mundo, né? Às vezes até esquecendo também de aplicá-lo. E tem um espírita verdadeiro ou espírita cristão, que é aquele, né, que com ele as relações são seguras, são tranquilas, que é a pergunta que o Fábio queria saber, o advogado. Quer dizer, esse é o espírita que a gente quer? Quer dizer, esse espírita que nós estamos tendo, né? Então, quando a gente pega efetivamente o Espiritismo com a sua essência, como esse Consolador prometido, e vive ele, né, certamente nós temos essa condição de transformar, né, que a gente não só entre no Espiritismo, mas o Espiritismo entrando em nós, né, ele se torne um roteiro de ação para o amor, para a fé raciocinada, para o bom senso. Ele nos ajuda a chegar em paz e é um porto seguro, né? Uma caminhada, e é o final da nossa existência, como diz Joana de Antes, que a gente possa olhar para trás e ver, olha, a vida foi boa. Quem pode olhar e dizer, olha, aqui ali eu podia ter feito diferente, mas tudo bem, na próxima a gente corrige isso. Mas, em média geral, está tranquilo, eu estou com a consciência tranquila. E exatamente isso que Kardec reforça e enfeixa lá no livro Céu e Inferno. Ele entrevista os espíritos e vê espíritos que estão aflitos, com remorso, com isso, com uma perturbação, estão no inferno consciencial. E aí ele vê como é que vocês viveram, como é que foi a tua vida, e relaciona isso. E tem outros espíritos que estão mais serenos, em paz, com tranquilidade, mesmo que eventualmente tenham, sinto saudade desse, aquele e tal, mas está tudo tranquilo, agora entendo bem que a vida continua. Esses estão no céu espiritual. Como é que vocês viveram? Então é esse objetivo que a doutrina espírita nos faz para que a gente possa, com a nossa consciência tranquila, rumarmos a nossa evolução espiritual. E certamente, né, a gente não faz para que os outros nos vejam como alguém superior, espírita, mas que efetivamente a nossa presença e a nossa jornada ela seja iluminada. Também num pequeno grande livro da Joana de Ângeles, um livro que se chama Vida Feliz, o tema é importante, né? São 200 mensagens também curtinhas, boas, para leitura diária ali que nos ajuda. A mensagem 120 nos recomenda o seguinte: mesmo que tu não saibas, tu és exemplo para alguém. Sempre vai ter alguém te observando e pautando o esforço de renovação, porque você realmente melhorou. Olha lá o Antônio, olha lá a Maria, olha o Joaquim, realmente está melhor, poxa, está melhor, está mais alegre, feliz, o que ela está fazendo? E seguir, tá? E melhorar. Porque quando alguém se melhora, na média, toda a humanidade melhora um pouquinho. Quando alguém cai, na média, todo cai. Então não adianta eu querer me justificar, não, mas o fulano matou, o fulano fez isso, o fulano traiu, o fulano fez um crime, ou fez um mal feito qualquer lá. Não é bom, não adianta me justificar, estou melhor que o ele. Não, eu tenho que comparar comigo mesmo e me esforçar para que a cada dia eu me torne melhor. Então esse é o nosso objetivo. E aí certamente esta luz eterna que a gente quer que brilhe, né, no nosso âmago, da nossa alma, ela tem uma ligação muito, muito grande, como diz o Centro Espírita, com Allan Kardec e com a codificação. Muito obrigado, muita paz, parabéns a todos, mais uma vez. Agora nós temos o nosso passe espiritual. É um momento que a espiritualidade manda aquele irmãozinho para colocar uma energia de positividade, de paz e de luz em cada um de nós. E o Antônio vai fazer a nossa prece de encerramento, então, da doutrinária para o passe espiritual. Mestre amado, tu que conheces as nossas dores, as nossas carências, mas também sabe o nosso desejo sincero que temos de nos tornando cada dia mais uma pessoa melhor. Espalharmos também a nossa alegria de viver, a nossa fé e a nossa esperança. Nesses momentos em que o mundo estertora com guerras, com aflições, com disputas, nós queremos, Senhor, que a tua mensagem de amor, de fraternidade,
de pacificação possa encontrar ressonância em mais corações. E assim como os nossos que estamos aqui, pedimos que a tua luz envolva toda a humanidade, especialmente os líderes que tomam decisões que impactam milhões, que impactam nações. Também aquele trabalhador que com a sua faina diária ele dá o suporte no sistema de saúde, na segurança, no comércio, em tantas frentes tão necessárias para que a teia da organização social possa permitir a vida civilizada, que com mais humanidade, com mais espiritualidade, todos nós possamos construir juntos um mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo de mais paz. Por isso, envolve a todos nós com as tuas bênçãos e que os benfeitores amigos possam fortalecer-nos física, mental e espiritualmente. E que essas vibrações que nos envolvem possam também envolver aos nossos lares, envolver aqueles pelos quais nós mentalizamos nesse instante, incluindo os hospitais, os asilos, as casas de longa permanência, as penitenciárias, e a todos os locais aonde o sofrimento e a dor se encontra mais urgente e ingente nesse instante. Que a tua luz, Senhor, permaneça então em nosso coração e nós possamos retornar em paz aos nossos lares. Que assim seja. Obrigado, queridão. Eu que agradeço a oportunidade, João. Agora a nossa moça das reportagens aí vai nos trazer os recados. Então tá, boa noite a todos. Uma noite mais que especial, né? Com a presença ilustre do nosso presidente aqui. E algumas pessoas pela primeira vez na casa, muitas retornando a esta casa hoje. Tem gente até do Pará. O senhor falou que o Alberto Almeida é do Pará. Tem gente que veio essa semana do Pará, que está aqui hoje. E nós temos os nossos avisos que são rotineiros, mas eu queria fazer um comentário. Eu tenho um tio que durante muito tempo coordenou as atividades de um centro espírita lá no Cará, e ele sempre dizia, quando a gente pensa que organiza um trabalho aqui no mundo material, este trabalho já foi anteriormente organizado pela espiritualidade. Essa semana nós tivemos um trabalho de orientação mediúnica, onde uma das mensagens que nós recebemos era sobre viver o cristianismo e não apenas aparentar o cristianismo. Hoje, a sua mensagem, em dois momentos principais, foi muito sobre isso, né? Quando o senhor fala ali que o Evangelho não é aquele livro para a gente abrir só uma vez por semana, é para vivê-lo, e principalmente agora mais no final da palestra, a necessidade de nós pautarmos as nossas decisões cotidianas no Evangelho. E por que eu fiz todo esse rodeio? Porque eu queria convidá-los para amanhã, a nossa atividade de amanhã de manhã, depois do café da manhã com luz, que já é uma tradição da casa. O filme que a gente vai exibir amanhã é Em Seus Passos, que é um filme que traz o seguinte roteiro. Uma pessoa que estava em situação de rua entra em uma congregação religiosa como essa nossa e pergunta: que tipo de cristãos vocês são? Vocês estão seguindo os passos do Mestre? Nas decisões cotidianas, vocês são cristãos realmente? Ou acham que basta estar aqui na igreja e ter frases bíblicas nas paredes e isso é tudo? Né? Então, essa reflexão está muito presente essa semana para nós e me chamou bastante a atenção quando o senhor norteou, né, suas falas por isto. E então, retornando, amanhã, 8h30 da manhã, temos o nosso café com luz e cuscuz, e depois do café, às 9h15, a gente tem preces e radiações e em seguida a exibição do filme. O ingresso, como sempre, é um sorriso para todas as atividades, tá? Agora eu solicito que os trabalhadores do passe passem para as cabines.
a gente gostaria de reiterar convites também para que todos aqueles que têm vontade de estudar, de conhecer mais o Espiritismo, nos procurem, que a gente passa orientações de como fazer, quais turmas que a pessoa pode estar assistindo, né, os nossos encontros de estudo, sendo que nos sábados é só o último sábado do mês que é cinema, os outros 3 sábados são estudo, tá? A turma se reúne ali dentro para estudar. Este ano está sendo o estudo do livro A Boa Nova, que é uma continuação do Evangelho de Jesus. Os trabalhadores que estão indo lá para dentro é para se prepararem para o passe. Em seguida, vai ser tu, Charmosa? André? Em seguida, a Andréia começa a chamar. Tá. Em seguida, a Andréia começa a chamar pelo nome quem tem o passe individual ou quem vai passar pelo atendimento fraterno. Temos também o passe coletivo, tá, gente? Que esse não precisa estar em tratamento. Lá no fundo, a casa disponibiliza água magnetizada, tá? Para quem quiser levar uma aguinha, que a espiritualidade ali certamente colocou o remedinho que a gente precisa. Além disso, nosso convite para o chá. O aniversário da casa, né, foi segunda-feira, 33 anos do Luz Eterna. No domingo que vem, sem ser depois de amanhã, no domingo dia 7 de setembro, nós vamos estar comemorando, vamos fazer uma festinha de aniversário, um chá beneficente. A princípio até seria um chá de confraternização, sem custo de ingresso, mas como nós recentemente sofremos aí um prejuízo material, a casa foi vítima de roubo, e então a gente vai cobrar o ingresso justamente para tentar começar a repor os prejuízos. O ingresso é R$15, também estão com a André. Estão contigo, André? Também estão com a Andréia e, enfim, a gente tem, se quiser passar com maquininha de cartão, nós temos, tá? Andréia, mais algum aviso? Eu acho que eram estes os principais avisos. Então, de novo, esclarecendo, quem quiser passar pelo passe coletivo, que é com a presença do médium, a gente já recebeu aqui o passe espiritual. Algumas pessoas estão em tratamento e vão passar pelo passe individual, que é o que a Andréia chama pelo nome. E quem quiser aguardar para ainda assim passar no passe coletivo, é só aguardar que também em seguida ela começa a chamar, tá, gente? Acho que eram esses os principais avisos. Muito obrigado pela presença de todos e boa noite. Muito boa sua fala, muito boa. Daqui a pouquinho,
Aline? Vai ser bem mais tarde. Espera. Tu tá tirando com eles? Tu veio junto com eles? Eu sou a Dorotinha. Teu nome aqui. Meu diálogo. Não, tudo em casa. Como é que é? Ah, é por isso. Ela tá botando assim.
Eu achei que essa era aí ele podia me ajudar. Tu é? Mas o nome é o dedo. Tá bom? Eu tô quem é a tua mulher? A tua mãe veio mais, tá bom? A tua mãe veio. Tá bem? Tá tudo bom. Não, hoje não.
Mas alguém me faz coletivo. Mas tu tem que esperar o janta. Não? Tu é o Denizar já, viu? O Denizar, te acertei? Tu tá bem bonita. Tu é casado? Ah, que bom. Mais conhecido. Vou te dar. Tu é bonitinho. Bom, né? E ele conseguiu, né? Conseguiu e fez. É, para controlar. A força de vontade dele é um exemplo para nós. Quer tomar toda a água? Quer mais?
fala? Vai. Eu tô deixando ele por último, eu não sei ele, mas eu tô deixando ele por último. Ele tá aqui, tá? Manda. De botar no talento do lado, acho que tá tudo bem. Eliane,